Bem, eu finalmente resolvi falar sobre medicamento genérico. É uma pergunta que me chega todo dia aqui no consultório. Como eu tenho o costume de fazer vídeos sobre perguntas que são feitas aqui no consultório, esse vídeo eu já estava enrolando para fazer há muito tempo, mas eu acho que chegou a hora de eu falar um pouco para vocês. Já que essa semana 3 pessoas vieram me perguntar, então eu vou ter que colocar aqui meu posicionamento e o porquê do meu posicionamento. Então, para os apressadinhos que querem logo saber, o meu posicionamento é: se eu confio no genérico, não! Eu não confio no genérico. O porquê talvez vocês não saibam, mas você sabia que medicamento genérico não precisa ser 100% do medicamento original? E outra coisa que me leva a não confiar no genérico são meus 22 anos de formado. Pergunta para qualquer médico com mais de 10 anos de formado o que ele acha sobre genérico. Pergunte para a maioria dos médicos que você conhece. Veja as respostas. Você vai ver que a maioria deles vão dizer que tem um pé atrás sobre medicamento genérico. Então ficou curioso, quer saber agora os detalhes, quer saber o porquê, e claro, sempre contando minhas historinhas, com um pouquinho ali de humor. Continue assistindo o vídeo, que depois da vinheta eu vou lhe explicar o porquê que eu não boto minha mão no fogo pelo genérico. Quem já está acostumado com o meu vídeo já sabe, né? Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. A primeira história que eu tenho que contar para vocês foi justamente minha primeira história que eu comecei a desconfiar do genérico. Bem, eu nasci em Belém, estou nesse momento morando em Manaus, e minha mãe um dia chegou e falou assim para mim: meu filho, eu ia passar as férias lá em Belém, meu filho, já que tá vindo para cá, você compra para mim amitriptilina, porque ela tem enxaqueca, ela usa amitriptilina. Então é um medicamento que tem que ter receita para poder comprar. Não, mãe, tá bom. Aí eu fui na farmácia e comprei o Amitril, que é um medicamento de referência. Quando eu chego lá em Belém, olha, mãe, tá aqui esse é o remédio. Ela falou assim: ah, não, mas esse remédio aí eu não gosto. Esse aí me dá sono. O genérico não me dá. Aí eu: como assim? Não é a mesma coisa? Não, mas isso aí... Conclusão, tive que comprar um outro remédio para ela, mas ficou aquela pulga ali atrás da minha orelha. Tudo bem, passou. Uma outra vez estava eu de novo lá em Belém, passando férias e tal, meu filho estava com uma faringite, e aí eu falando com a minha esposa: poxa, eu vou ter que ir no hospital para poder pegar uma receita para poder comprar antibiótico. Aí minha sogra falou assim: não, meu vizinho, ele é dono de uma farmácia, eu consigo antibiótico com ele sem receita. Ah, beleza, ela ligou para ele, ela foi lá, aí: doutor, e aí, qual remédio que seu filho toma? Meu filho toma o Novamox 2X, que é um medicamento que já foi passado inclusive para pediatra, eu vi que tinha lá uns foquinhos de pus na garganta dele, legal. Aí ele falou: não, doutor, esse aí eu tenho o genérico. Já fiquei meio assim, mas preguiça de ir no hospital, né? Tá bom. Comecei a dar pro menino. Aí eu dei pra ele segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e melhorava um pouquinho, piorava, não ficava bom. Quando foi no sábado, nós voltamos para Belém, no domingo ele estava bem pior. Aí eu digo: não, desisto, eu vou lá na farmácia. Aí eu podia trocar o antibiótico, usar uma outra classe. Sabe de uma coisa? Eu vou comprar o mesmo, só que dessa vez o Novamox 2X. Eu comecei a dar para ele domingo de manhã. Segunda-feira de noite, o moleque estava ótimo. E ali realmente acendeu o sinal de alerta. Desde ali eu comecei a ficar realmente com o pé atrás sobre o genérico. Bem, mas agora para vocês poderem entender o que eu vou falar a partir daqui, vocês vão ter que entender um pouquinho da parte técnica. Eu vou tentar ser bem claro e bem fácil o meu entendimento. 2 palavrinhas difíceis que eu não tenho como escapar. Se chama bioequivalência e biodisponibilidade. Bioequivalência é bem simples. Se eu tenho, por exemplo, losartana de 50 mg, vamos pegar aqui o medicamento de referência, o COSAR. Então, COSAR 50 mg, que é a losartana. O genérico, lá naquele comprimido, tem que ter 50 mg, para poder dizer que ele tem a bioequivalência. Essa é fácil. Agora vamos à biodisponibilidade. A biodisponibilidade significa o seguinte, que depois que eu tomo o remédio, que ele entra na circulação sanguínea, ele tem que ter uma curva muito semelhante ao medicamento original. Então, se a quantidade de remédio ela sobe e desce, o medicamento genérico tem que fazer a mesma curvinha, tem que ficar quase sobreposta. Então, isso aí seria a biodisponibilidade, que é ficar disponível, é a quantidade de, vamos dizer, substância disponível no sangue
para poder atuar no seu organismo. E por que eu estou falando isso aí para vocês? É porque é o seguinte, para o medicamento ser considerado genérico, ele tem que ter uma disponibilidade no nosso organismo de 80% a 120%. Não é 100%. Por isso que eu comecei lá falando lá no vídeo. Não é 100%. É de 80% a 100%. Então não é a mesma coisa. Começa por aí. Se falar assim, medicamento genérico é a mesma coisa. Pode ser. Pode ser. Mas legalmente não precisa ser. Ó, pegadinha. E aí, glu-glu, pegadinha no malandro. Agora vamos pensar aqui comigo. Se o laboratório ele pode colocar só 80%, por que ele vai colocar 100%? Ele vai ser considerado como genérico. Outra coisa, credibilidade. Pensa aqui comigo, você que está me ouvindo aí, está me assistindo. Quando eu falo amaciante, toda amaciante é igual? Você tem aqueles da sua confiança. A mesma coisa comida. Então vamos pegar aqui um creme de leite. Aí você um dia, olha, esse aqui tá mais barato, eu vou comprar esse outro creme de leite aqui. Aí você compra aquele creme de leite mais barato. Você sente a diferença, né? Não é a mesma coisa. É creme de leite, mas não é a mesma coisa. Agora, isso aí na comida. Agora, imagina isso para o seu organismo. Lembre-se que na hora que você toma o remédio, ele começa a sofrer ação desde a hora que você coloca ele na sua boca. Quando a saliva começa a atuar, ele já sofre efeito. Quando você toma com a água, ele sofre efeito. Quando ele chega no seu estômago, as enzimas do suco gástrico começam a fazer efeito. Lá no intestino também, absorção. Os efeitos da bactéria dentro do seu intestino podem interferir. É por isso que a gente fala da biodisponibilidade, porque o remédio até pode ter, vamos pegar aqui o exemplo, a losartana até pode ter 50 miligramas ali dentro daquele comprimido. Mas será que vai ser absorvido aqueles 50 miligramas? É por isso que tem que fazer análise também da biodisponibilidade. Uma outra coisa que vocês têm que saber é o seguinte. A gigantesca maioria dos laboratórios daqui do Brasil, eles não fabricam a matéria-prima, eles importam. E aí o que eles fazem? Bom, a grosso modo, eles embalam. Então vem a matéria-prima, faz ali o preparado, coloca no comprimido, né? E embala e coloca para vender. E aí eles compram desses laboratórios de vários lugares do mundo, de países com credibilidade ali que é colocada em xeque. E ainda tem um outro detalhe, o lote, né? Você já ouviu falar sobre lote. Eles tem que ser feito teste de biodisponibilidade, bioequivalência, sim, tem que ser feito o teste. Aí eles fazem teste naquele lote. Mas e depois, quando vem o outro lote, eles vão fazer de novo esse teste? Um teste desse aí é muito caro. Eu já ouvi falar que um teste desse, eu não tenho certeza, tá? Mas eu ouvi falar que um teste desse está custando por volta de R$250 mil. Então imagina, cada lote que vem tem que fazer um teste. E o manuseio na hora do laboratório? Eu já vi histórias bem cabulosas, assim, de que, tipo, pegar o remédio com a mão para colocar dentro do lugar de novo. Coisas mesmo bem sinistras, vamos dizer assim. Sinistro. E para colocar a cereja no bolo, você acha que o Brasil tem um controle rigoroso, os sistemas de regulação têm um controle rigoroso de todos esses medicamentos? Você acredita nisso? Eu não acredito. Eu já ouvi até falar, essa eu não sei, tá? Essa eu só ouvi falar. Então, aquilo que eu tenho convicção eu falo, aquilo que eu ouvi falar eu falo e eu digo, eu só ouvi falar. Que o próprio laboratório, que no caso que está comercializando aquela droga, é ele que faz a análise, ou ele que paga. Meio estranho isso aí, né? Não é um órgão, vamos dizer, governamental que faz isso. E mesmo que seja um órgão governamental, quem nunca ouviu falar aqui de propina para liberar algum produto? E por que eu confio no medicamento de referência? Veja, aquele laboratório que inventou aquele medicamento, ele gastou muitos milhões para poder inventar aquele medicamento. E ele vive da credibilidade dele. E é por isso que ele cobra mais caro. A credibilidade. Quanto vale a credibilidade? Pensa na sua, como dizer, isso fosse uma característica sua. Quanto vale a sua credibilidade? A credibilidade do seu trabalho? Você seria capaz
de reduzir o seu valor e diminuir a sua credibilidade? Pois é, mas tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Normalmente os grandes laboratórios, eles não fazem isso. Por quê? Eles vão contar com a prescrição do médico. Ele sabe que aquele médico vai prescrever aquele medicamento porque ele confia. Então, quando a gente passa um medicamento para você, é porque a gente passa confiando. É por isso que na maioria das minhas receitas, eu evito de colocar genérico. Eu gosto mesmo do medicamento de referência. Similar pode ser? Pode. É a mesma coisa genérico? Para mim é a mesma coisa. Agora, assim como o genérico, tem genéricos que são bons, tem similares que são bons, depende muito de laboratório para laboratório. Mas lembrar que mesmo laboratórios que tenham credibilidade lá no todo o seu processo de industrialização, eles compram matéria-prima lá de fora. Como é que vem essa matéria-prima? Então eu já vi, vamos lembrar aqui um tempo atrás da história da valsartana. Lembra da valsartana? Que ela foi descontinuada por um tempo. Se eu não me engano, sobrou o medicamento de referência, que era o Diovan. E eu acho que, além disso, o único medicamento, se eu não me engano, aí que eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que a valsartana que ainda ficou no mercado junto com o Diovan, eu acho que foi o Bravan, que é o medicamento do laboratório Axê. Eu sei que várias valsartanas foram suspensas do mercado, justamente por quê? Porque compraram do mesmo lugar. Aí aquele lugar veio contaminado, pronto, aquele lote veio contaminado. Ainda bem que descobriram, né? E aí deu para reverter. Mas e quando a gente não descobre? Depois que a gente já tomou caixas e caixas de caixa daquele lote? Às vezes tem aquela promoção, né? Olha, você compra 2 caixas e ganha a terceira, aí você leva todos os 3 lotes com defeito. Ei, beleza, olha aí o problema. Que merda, hein? E aí a sua medicação não controla. Vamos lá, coloca aí nos comentários. Quem já ouviu história de pessoa que estava tomando medicamento genérico, que estava tudo bem, estava tudo controlado, começou a tomar remédio genérico e descontrolou, seja de qualquer especialidade, eu não estou falando da cardiologia não, esse vídeo aqui vale para qualquer, veja que eu estou usando de uma forma genérica para qualquer especialidade, eu sou cardiologista, mas veja que eu comecei a descobrir com isso com o medicamento do neurologista, depois passou para o antibiótico, né? Claro que eu vejo mais na minha prática clínica como cardiologista. Quem daqui, coloca aí nos comentários, quem daqui já ouviu histórias semelhantes, que usou genérico, usou similar e o medicamento não funcionou? Eu acho que vai ter muitas histórias aí nos comentários de que realmente tomou medicamento genérico e que acabou não funcionando, né? Funciona, gente, vamos lá. Sim, eu gosto até de falar para meus pacientes, porque também eu não vou aqui demonizar, não, nenhum medicamento genérico presta, não é isso. Eu já usei medicamento genérico, eu já usei e uso medicamento similar. Volto a dizer, eu levo em consideração o laboratório. Teve uma situação que eu queria, voltando lá pro Novamox 2X. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Olha só o que aconteceu. Uma vez meu filho, eu corri em 7 farmácias. Não achei. Mas o menino estava com a infecção, e aí eu vou ter que comprar o genérico de novo. Eu já tive aquela experiência ruim que eu contei lá daquela história. Mas não tem jeito, eu odeio, não tinha. Era na época lá da pandemia da Covid, que acabou os estoques, tudo quanto é farmácia, eu tive que comprar genérico. Mas deu certo. Olha aí, dessa vez deu certo. Mas tem vezes que dá errado. Então, eu falo aos meus pacientes o seguinte, medicamento genérico para mim é igual a DVD pirata. Depende da sua sorte. Quem aqui nunca comprou um DVD pirata, ficou morto de feliz, colocou lá, pum, em branco, tem nada. Ou então a qualidade ruim, não consegue assistir de qualidade tão ruim. Mas tem vezes que dá certo. Aí você compra, bacana, né? Na época, hoje já nem tem mais de DVD pirata por aí, né? Hoje em dia a internet está mais fácil. Mas antigamente eu me lembro que a gente comprava R$2, aí comprava o filme, o cinema, R$20. Aí você vai comprar pipoca ou refrigerante, lá pra cima. Aí no genérico você paga R$2, você leva pra casa, a família inteira assiste. Muito legal, né? Mas às vezes no filme não funcionava. É igual a isso. Para mim, medicamento genérico é igual a DVD pirata. Depende da sua sorte. Ah, doutor Cota, mas essa é a sua opinião? Essa é a minha opinião. Funciona? Funciona, veja só, eu já usei, né? Mas nem de pirona de genérica eu gosto. Eu gosto de comprar mesmo, vou lá e comprar Novalgina. Mas às vezes tem que comprar.
Já aconteceu, de eu estar com uma dor de cabeça chata, aí fui na farmácia, poxa, não tem. Ou então, uma vez, me lembro dessa historinha aqui, eu estava aqui na clínica, estava uma dor de cabeça, aí uma das minhas funcionárias falou, olha, doutor, eu tenho aqui dipirona, aí era dipirona genérica, eu tomei e funcionou. Então, a maioria das vezes funciona? Sim, a maioria das vezes funciona, isso é verdade, a maioria das vezes funciona, mas tem histórias de que não funciona. E quando eu vou ler depois os comentários, eu vou ver vários comentários, várias pessoas falando que já teve experiências ruins. E quando a gente vai no referência, não tem isso. Então aqui para arrematar o vídeo, vamos lá, as minhas opiniões. Agora é minha opinião, tá? Agora é coisa pessoal mesmo. A primeira opinião é, dê preferência para o medicamento de referência. É mais caro? É. Doutor, mas eu não tenho condições de pagar o mais caro. Ah, então tudo bem. Vamos para o medicamento genérico. Mas aí eu vou dar o pulo do gato. Tafarel! Sai, 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 sai que é sua! Brasil! E qual é o pulo do gato? Veja, eu vou contar mais uma história. Gente, esse vídeo já tá cheio de história. Mas eu sabia que é assim. Vamos lá. Senta que lá vem história. Senta que lá vem a história. Alguns anos atrás, um paciente que chegou comigo, ele estava tomando o medicamento Lipitor, que é um medicamento para colesterol. E Lipitor, hoje em dia, naquela época era caro, hoje em dia está mais caro ainda, mas é um medicamento de referência, aquele que o médico pode passar sem medo que vai dar certo. Ele passou mais de um ano tomando Lipitor e o colesterol dele, ó, bonitão, top. E aí um dia ele chegou comigo na consulta dele, né, de check-up dele, ele falou, doutor, eu tenho que lhe falar uma coisa, eu não estou usando Lipitor, eu estou usando genérico. O que o senhor acha? Eu digo, ó, eu acho o seguinte, eu tenho todo o seu histórico do seu colesterol aqui, eu sei como é que seu colesterol fica com o Lipitor e eu sei como o seu colesterol fica sem o Lipitor. Bora fazer um exame agora com o senhor tomando genérico. O senhor está tomando com genérico há quanto tempo? Ah, doutor, já tenho 2 meses tomando genérico. Beleza. Continue tomando genérico para fazer o exame. Quando ele volta comigo, mesminho valor, tipo, com referência era 71, dele deu 73. Então tá dentro da margem de segurança, top. Digo, não mude. O senhor está tomando genérico do laboratório X? É do laboratório X. Ah, chega na farmácia, olha, só tem agora do laboratório Y. Não, eu quero genérico do laboratório X. Pronto. Então, tente comparar como é que fica seu exame com o medicamento de referência e com o medicamento genérico. Se você achar que realmente existe um equilíbrio, mantenha o genérico, mas desse laboratório. Não quer dizer que todo genérico. Não, mantenha desse laboratório. Outra dica. Pergunte para o seu médico. De vez em quando chega o WhatsApp aqui na clínica para mim, doutor Cota, eu não achei o remédio que o senhor passou para mim, está em falta, já passei em 5 farmácias e não tem. Qual outro medicamento o senhor recomenda? Eu vou dizer, olha, então usa o medicamento do laboratório X, usa esse remédio aqui. Porque nós já temos a experiência, imagina, né? Todo dia atendendo isso, imagina a hipertensão. Hipertensão aqui é que nem ar que eu respiro, é todo dia hipertensão. Então eu já sei aqueles medicamentos que eu sei que vão funcionar. Então pergunte para o seu médico se não está achando, ou então volta, cuidado, doutor, não, esse remédio está muito caro. Não tem outro aí da sua confiança que seja mais em conta? Com certeza o médico deve ter ali uns 2 ou 3 guardados na manga que ele vai poder trocar para você. E por último, eu tenho meus medicamentos que são similares, que eu confio. Confio desconfiando, é verdade, porque tem aquela história do laboratório, do lote, papapá, tudo isso aí. Mas são medicamentos que eu já venho usando, há muito tempo com o meu paciente. Eu vejo que ele chega comigo, por exemplo, hipertensão é o exemplo mais fácil. O paciente chega aqui comigo com uma pressão de 16/10, faz mapa lá, 16/10. Aí eu dou para ele o remédio, aí eu peço para ele repetir, aí a pressão dele vem 12/8. Ah, é medicamento similar, mas funcionou. Ah, então desse laboratório eu posso confiar. Aí por isso que eu tenho minhas amostras grátis. Eu já cobro mesmo dos meus representantes. Me deixa a amostra grátis que eu quero experimentar. Eu dou para o meu paciente. Funcionou? Beleza. Esse laboratório, esse medicamento desse laboratório aí, eu vou confiar e vou passar para o meu medicamento. Então, o resumo da história. Se você puder usar o de referência, use. Se a condição financeira não for tão boa, pergunte para o seu médico o plano B. E se mesmo o plano B for difícil e tiver o genérico, faça esse teste, faça o exame usando o laboratório de referência e depois faça o exame usando o laboratório do genérico. Aí você vê se existe aquele equilíbrio. Claro que não vai ser 100% a mesma coisa, né? Vai ter uma variação pequena. Pronto.
É isso aí. Aí agora você já tem como colocar no seu dia a dia, saber se o medicamento genérico que você está tomando, ele pode ser utilizado sem medo ou não. Sem medo também é demais, né? Eu exagerei. Mas se dá para você confiar, vamos dizer assim, no seu medicamento genérico. Eu acho que essas dicas são importantes aqui no final. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu sei que eu não vou agradar, é por isso que eu não queria fazer esse vídeo. Sempre vai ter alguém, lá vem meus haters de plantão, né? Porque a gente começa a crescer no canal, aí vem os haters de plantão e malha o ferro. Mas tudo bem, cada um tem o direito da sua opinião. Jesus Cristo deu a opinião dele, ele foi crucificado pelas opiniões dele, pelo trabalho dele, e mesmo ele estando 100% certo, né? Eu, pelo amor de Deus, não estou me comparando com Jesus Cristo. É longe de mim. Eu dei o maior dos exemplos, né? Esse Jesus Cristo que estava 100% certo, ainda foi crucificado, imagina eu, né? Um mero serviçal dele. Não, Então assim, mas pode colocar as críticas, são bem-vindas, e mesmo assim eu sempre abençoo todas as minhas críticas. Eu acho que as críticas são importantes para fazer a gente crescer como pessoa, né? Não fico com raiva, não. Eu entendo a pessoa, né? Tem vezes que tem a paixão envolvida pelo meio, né? Não é só a ciência, entra aí no meio a paixão, que a pessoa quer defender a sua ideia e ela é dona da razão. Tá bom. Eu não deleto nenhum comentário. Mesmo comentário ofensivo, eu deixo lá. Eu deixo, tá bom? Um forte abraço, meus amigos. Fique com Deus, Deus derrame muita saúde, muita sabedoria para você, para toda a sua família. Espero que você tenha gostado do vídeo, já sabe, se gostou, né? Ajuda o canal, compartilhe esse vídeo, tá bom? E não esqueça, claro, de se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.